Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa noite a todos. Nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite. E como sempre fazemos, rogamos a todos que coloquem os telefones celulares no modo silencioso, a fim de evitarmos aí interrupções desnecessárias, ok? Muito bem, meus irmãos, vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a oportunidade abençoada do estudo, que nos ilumina, que nos auxilia a refletir a respeito das nossas necessidades espirituais, bem como o Evangelho do Cristo como boa nova abençoada para a vida de todas as criaturas da humanidade, que tem sido para nós a diferença entre o atraso e o esforço de aprimoramento. Pedimos ao Mestre que abençoe a todos os nossos irmãos aqui presentes, que abençoe a todos os nossos familiares, que ampare aqueles que se encontram doentes, que ampare aqueles que se encontram hospitalizados ou reclusos. Rogamos aos nossos amigos espirituais que amparem os nossos estudos dessa noite, nos inspirando e nos aclarando a capacidade de compreender e refletir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. O item 9 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso é um ensinamento de Jesus, transcrito pelo evangelista Mateus, no capítulo 7, itens 3 a 5. Do livro Consolador, de autoria do irmão espiritual Emmanuel, nós temos aqui o item realização, a pergunta 232. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade da criatura humana? A resposta de Emmanuel: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Gilvan. Meus prezados irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações. Bom, meus amigos, conforme acabamos de ouvir da leitura inicial feita pelo nosso irmão Euler, hoje iremos estudar o item 9 do capítulo 10 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como subtítulo O Argueiro e a Trave no Olho.
E primeiramente, vale salientar que esse ensinamento de Jesus está no capítulo 10, que tem o nome Bem-aventurados os misericordiosos, porque essa lição está relacionada com a indulgência e com a misericórdia. Como sabemos, a indulgência é uma das principais virtudes cristãs e uma forma de se praticar a caridade moral. Porque a indulgência nos induz a ter um olhar compreensivo e tolerante diante das imperfeições de nossos irmãos. E a indulgência ela é tão importante que na célebre questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando o codificador perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como o entendia Jesus, a espiritualidade superior respondeu: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Poderíamos então citar vários trechos evangélicos em que Jesus ensinou e exemplificou a indulgência, a misericórdia, inclusive ressaltando o cuidado que devemos ter para não julgar os nossos irmãos. E o raciocínio ele é muito lógico e inquestionável. Todos nós somos criaturas imperfeitas e erramos a todo momento. Então, não há ninguém que não precise também da indulgência. Todos precisamos que nos compreendam e que nos tolerem as faltas. Pois bem, essa lição do argueiro e da trave no olho é uma dessas passagens evangélicas sobre a indulgência, que nos traz profundas reflexões. E como ponto de partida, iremos refazer a leitura de uma forma um pouco mais minuciosa, tentando extrair aqui os elementos, alguns aspectos principais dessa lição imortal do nosso Mestre. E aí, nós vamos perceber no primeiro trecho, Jesus fazendo a seguinte pergunta: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Então, nesse primeiro momento, já podemos identificar aqui a palavra argueiro, que significa um cisco. Mas é claro que Jesus, ao proferir essa lição, não estava se referindo a essas pequenas partículas que por vezes caem nos nossos olhos. O que Jesus fez aqui foi utilizar de uma figura de linguagem, como ele o fez várias vezes, para utilizar o símbolo do argueiro, ou seja, de um cisco, representando os pequenos erros e defeitos que muitas vezes enxergamos nos nossos irmãos. E logo em seguida o mestre faz então a comparação do tamanho do argueiro, do cisco, com o tamanho de uma trave, a nos dizer, olha, você está prestando atenção demais nos pequenos defeitos dos outros e esquecendo de suas enormes imperfeições. Então Jesus aqui ressaltou esse péssimo hábito que nós ainda temos de ficar observando as imperfeições alheias, enquanto muitas vezes não percebemos as nossas próprias imperfeições, às vezes maiores do que a dos nossos irmãos. E o mestre continuou então essa lição com uma segunda pergunta, e aqui os irmãos vão perceber que Jesus mudou o verbo. Na primeira frase ele fala em ver o cisco, o argueiro. Aqui, Jesus diz o seguinte: ou, como é que dizei a vossos irmãos, deixa-me tirar um argueiro de teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Nessa segunda frase ele usa então, deixe-me tirar. Podemos então perceber que
no primeiro momento, o mestre está falando sobre a nossa mania de ficar analisando, percebendo os erros dos outros. Na segunda, deixe-me tirar, no sentido de ficar corrigindo, repreendendo, censurando os nossos irmãos. Deixe-me tirar, né, o argueiro do seu olho, enquanto está lá uma trave no nosso. Pois bem, meus irmãos, dessa forma, o ensinamento de Jesus nos conclama não apenas na prática da indulgência, que é fundamental, mas também, né, nos convida a um autoconhecimento, a um autoexame sincero, para que façamos a nossa reforma íntima, né, e não sejamos hipócritas. Tanto que ele finaliza com essa advertência forte: hipócritas, tirais primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então é uma lição aí muito elucidativa e muito importante para todos nós. E ao estudarmos esse capítulo 10, nós iremos verificar que a partir do item 16, nas instruções dos Espíritos, temos uma série de comunicações de irmãos nossos, Espíritos superiores, nos trazendo explicações importantes sobre a indulgência, né? Esclarecimentos relevantes que nos permite então até estabelecer um certo conceito de indulgência. O que seria indulgência? É não fixar com atenção os defeitos dos nossos irmãos, não falar, não apontar o dedo, muito menos ficar ressaltando essas imperfeições. Ao contrário, ser indulgente é ver o lado bom e virtuoso dos nossos irmãos de jornada. E, seguindo aqui no capítulo 10, mais ao final, nós vamos perceber nos itens 19, 20 e 21, que são comunicações do Espírito de São Luís. São Luís foi o patrono espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tinha no plano dos encarnados Allan Kardec como presidente e diretor, e São Luís era o patrono espiritual. E os três últimos itens, São Luís aprofunda na questão da indulgência, trazendo aqui algumas particularidades bem interessantes. Nós não iremos ler esses itens, mas fica aí a sugestão para os irmãos, onde São Luís, de forma resumida, podemos dizer assim, ele destaca, em primeiro lugar, a intenção. Qual que é a nossa intenção? E Deus sempre leva em consideração, em primeiro lugar, a nossa intenção, mais do que o próprio ato em si. Isso é tão fundamental que a gente precisa fazer um parêntese para ressaltar que a nossa intenção é sempre o mais importante. Isso vale para qualquer situação da vida. Deus nos conhece perfeitamente. O mais íntimo dos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo, Deus sabe, Ele é onisciente. Então nós jamais poderemos enganar o nosso Pai. Podemos disfarçar nossas intenções perante nossos irmãos encarnados, que até os desencarnados conseguem ler os nossos pensamentos. Então, São Luís aqui destaca que a intenção ela é tão importante que muitas vezes a gente observar e corrigir o erro de alguém pode ser um dever, dependendo se, por exemplo, você está ali investido numa situação dessa. O pai, por exemplo, com relação aos seus filhos, o professor com relação aos seus alunos. Mas é claro que isso é exceção, quando você está ali no dever de educar, de orientar, de dirigir.
Via de regra, é óbvio, nós não precisamos, não podemos, né, ficar corrigindo nossos irmãos, porque temos que tratar do nosso próprio aprimoramento espiritual, né? E mesmo quando formos na condição de pais, de professores, algum cargo, né, de coordenação, é importante, né, que sejamos discretos, caridosos, buscando ajudar, ao invés de julgar, recriminar. A intenção deve ser de ajudar, de oferecer as mãos, né, para apontar ali um melhor caminho. Jamais, é lógico, com a intenção de prejudicar, de diminuir, de ofender as pessoas. E ao responder essas 3 perguntas, porque olha o subitem desses 3 itens, tem um subtítulo. São 3 perguntas. É permitido repreender os outros? Notar as imperfeições de outro? Divulgar o mal de outro? E São Luís, ao responder essas 3 perguntas, ele diz que, na verdade, né, não é proibido ver o mal quando ele existe, até porque seria prejudicial, né, ver o bem em toda parte. Em um mundo de provas e expiações, o erro existe, né? A imperfeição faz parte da nossa vida. Então, seria uma verdadeira ilusão que poderia até prejudicar o progresso da humanidade. Isso quem nos diz é São Luís, está nesses itens aqui, né? Já imaginaram o que aconteceria se o mal não pudesse ser notado, corrigido? O mundo viraria um caos. Então, tudo depende da intenção, da forma como as coisas são feitas. A questão, então, não é a observação dos erros, das imperfeições, porque todos nós aprendemos ao ver os nossos erros, os erros dos nossos irmãos, nós estamos ali aprendendo. O que o Cristo quis dizer quando ele utilizou o símbolo, né, do argueiro e da trave, é que nós devemos deixar de julgar, de criticar e ofender, mas apenas, né, buscar o auxílio, a aprendizagem para nós mesmos, até na nossa reforma íntima, evitando que venhamos a cometer aquela mesma falta, porque aí haverá hipocrisia. Antes de qualquer coisa, nós devemos corrigir a nós mesmos. Essa que é a questão principal da lição do argueiro e da trave. Verificar se nós não temos aquele defeito, né, e buscar trabalhar a nossa reforma íntima, corrigir as nossas imperfeições. Porque é de fundamental importância que cultivemos a bondade, né, e a caridade diante de todos os nossos irmãos, sejam, né, quem forem, né, precisamos ter esse olhar benevolente e indulgente para com todos. E a prática da indulgência, meus irmãos, ela é fundamental. Devemos parar com esse hábito de julgar e criticar os outros, que muitas vezes chega a ser até um vício. E todo cristão tem o dever de ser indulgente, conforme acabamos de recordar da questão 886 do Livro dos Espíritos, e também do lema principal da doutrina cristã, né, da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, o dever de indulgência, né, faz bem aos nossos irmãos e também a nós mesmos, porque nós seremos julgados na medida em que julgamos os outros. Esse ensinamento do argueiro e da trave, ele está num contexto lá no Sermão do Monte, registrado por Mateus no capítulo 7, onde, antes de falar do argueiro e da trave, Jesus disse o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida
em que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E aí ele prossegue: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no seu olho? Então Jesus está aqui, nos chamando a atenção para essa situação de não julgarmos os nossos irmãos, porque seremos julgados na mesma medida. Somos nós mesmos quem definimos a régua pela qual seremos medidos. Se formos severos com os nossos irmãos, pode ter certeza que mais na frente também receberemos aí, um julgamento rigoroso no próprio tribunal da consciência. Mas se formos indulgentes e compassivos, receberemos um acolhimento mais brando. Bom, esse critério, meus irmãos, ele decorre do mandamento maior e da regra de ouro da doutrina cristã: amar o próximo como a si mesmo e fazer pelos outros aquilo que desejarias que lhe fizessem. Então, todos nós temos muitos defeitos, muitas imperfeições para corrigir em nós mesmos, e não podemos ficar perdendo tempo e energia observando e criticando os outros. Devemos primeiro tirar a trave que está no nosso olho, ao invés de ficar observando o cisco que está ali no olho do nosso irmão. Bom, até agora nós falamos aqui da crítica, que muitas vezes cometemos aí o erro de proferir em direção aos nossos irmãos, mas a conjectura, nos diz Emmanuel, muda completamente quando a crítica é direcionada a nós. Tem uma página muito interessante de Emmanuel que ilustra bem essa situação, e ela está relacionada com essa questão do livro Consolador, a questão 232, que fala do conhecimento de si mesmo. Aí Emmanuel, lá na lição 22 da obra Estude e Viva, ele vê o outro lado da moeda. Quando a crítica é direcionada a nós, qual deve ser a nossa postura? Diz o benfeitor: atingidos por acusação e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. Articulemos um intervalo preciso em nossas atividades a fim de orar e refletir, vasculhando a essência da própria alma. Analisemos sem a mínima compaixão por nós mesmos todos os acontecimentos que nos ditam a orientação e a conduta, sopesando fatos e intenções que motivaram as advertências que os outros fizeram em nossa direção. Que façamos essa análise com rigorosa sinceridade. Se no foro íntimo nos aponta falhas de nosso lado, tenhamos suficiente coragem a fim de repará-las. Seja solicitando desculpas aos ofendidos, seja diligenciando meios de sanar os prejuízos de que sejamos causadores. Olha que interessante. Então, quando a crítica nossa em direção aos irmãos, devemos nos abster. A crítica direcionada a nós, a gente acalma, afasta, ora, reflete e vê lá, faz uma reconstituição de suas intenções, de tudo que aconteceu. Se no seu íntimo você percebe que realmente se equivocou, peça desculpas, corrija o rumo, repare o dano. Só que aí vem agora a outra situação. Entretanto, se nos identificarmos atentos ao dever que a vida nos atribui, se a nossa intenção e comportamento nos deixam seguros quanto ao caminho exato que estamos trilhando em proveito geral e não exclusivo nosso, saibamos acomodarmos a paz e a conformidade. E, embora a reclamação e o tumulto nos cerquem, prossigamos adiante
na execução do trabalho que nos compete, sem desespero e sem mágoa, convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos, vige a tranquilidade da consciência no cumprimento das nossas obrigações. Então, se nós fizermos um autoexame diante da crítica que chega até nós e estamos certos, nada de mágoas, sigamos em frente, fazendo o trabalho que nos compete com a paz na nossa consciência. Resumidamente, isso que a doutrina espírita nos ensina, que precisamos nos abster de criticar os outros, mas devemos sim aceitar com humildade a crítica construtiva que chega até nós, porque isso aí pode ser uma alavanca para nós melhorarmos. Toda vez que alguém te aponta um erro, veja se você está realmente errado e corrija-se. Tanto, isso é importante, que o nosso querido Chico resumiu tudo isso em uma frase que é muito famosa: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada vez melhor. Então, vamos pensar nessa frase do Chico, guardar em nossos corações e fazer essa ligação com a questão 232 do livro Consolador, onde Emmanuel nos orienta que, em matéria de conhecimento, a maior necessidade do homem, desde os tempos mais recuados das civilizações mortas, ainda é o conhecimento de si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Essa frase tão famosa aí, que foi atribuída a Sócrates, mas que hoje já se diz que é anterior a ele, deve ser uma meta para todos nós, porque somente através do autoconhecimento é que conseguiremos avançar de forma mais segura, mais efetiva na nossa reforma íntima. Então é de fundamental importância que tenhamos aí a vigilância, a atenção com relação aos nossos pensamentos, o que passa no nosso mundo íntimo, as nossas intenções, para assim verificarmos, onde que precisamos melhorar, quais os defeitos que precisamos trabalhar, focando os nossos esforços nesse autoaprimoramento. E para finalizar, meus irmãos, separamos aqui uma página do livro Paz e Renovação, de autoria de Emmanuel e amigos. São outros espíritos que também transmitiram as mensagens, e separamos aqui uma de Emmanuel, chamada Abençoemos Sempre. E o benfeitor diz o seguinte: aquele que talvez consideres por inimigo unicamente porque te não pode satisfazer as reclamações, será provavelmente uma criatura pressionada por exigências que nunca te abordaram nas áreas de ação. O companheiro que te afigura viciado, em vista dos hábitos infelizes a que se afeiçoa, até que se projetasse na sombra, terá sofrido tribulações para a travessia, das quais é possível que não disponhas ainda nem mesmo a metade das forças. O irmão que se alijou à carga de compromissos que lhe competia, no meio da estrada na qual jornadeias, haverá aguentado, no mais íntimo da própria alma, provas e conflitos que provavelmente até agora não conseguistes nem imaginar. O amigo que te fez menos estimável à face do desespero a que se entregou, até que isso acontecesse, terá suportado obstáculos e sacrifícios que não pudestes perceber até hoje, em momento algum. A irmã que desistiu das obrigações a que se entrosava, até um instante de semelhante deliberação, haverá tolerado angústias das quais é possível jamais tenha sofrido a mais ligeira mostra no coração.
Bom, meus irmãos, então aqui Emmanuel fala de exemplos, de situações em que irmãos nossos, às vezes, chegaram àquele ponto do equívoco e que nós nem imaginamos a história completa, né? O passado, as dificuldades que a pessoa enfrentou, né? E, no entanto, a gente, sem ter o conhecimento, fica ali julgando, criticando, apontando o dedo. E aí Emmanuel continua: abstenhamos-nos de julgar. Nosso ponto de vista ante os problemas dos outros, na maioria das vezes, pode ser apenas impertinência, descaridade, leviandade e estreitamento de vista ou entendimento. Deixa que o amor te enriqueça e te ilumine o espírito de justiça. É que muitas vezes a gente age dessa forma, né? Como crítico, julgador, achando que estamos sendo justos. A gente não conhece a história toda, é só Deus sabe. Diante então daqueles que te pareçam caídos, silencia quando não possas auxiliar. Recorda que todos eles são igualmente nossos irmãos. E já que não sabes até quando e até onde conseguiremos aguentar a própria resistência à frente das tentações, saibamos entregar as dificuldades alheias à bondade de Deus, cuja misericórdia cuidará delas, das dificuldades alheias, tanto quanto cuida e cuidará também das nossas. Emmanuel, que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, Kardec sempre fala sobre o orgulho. Ele diz aí, no texto do item 10, que o orgulho é pai de muitos vícios e o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Bom, por quê? Porque o orgulho gera um sentimento de autoimportância, né? Orgulho praticamente todo mundo tem. E o orgulho nos leva a uma superestimação do nosso próprio valor. O orgulho nos faz pensar que nós somos superiores aos outros, né? O orgulhoso inconscientemente pensa mais ou menos assim: se eu sou melhor do que os outros, todos têm de me tratar bem, de me reverenciar, de me elogiar, de me servir, de me ajudar, de me compreender, de me perdoar, de me honrar e de outras coisas mais, né? Me julgando superior aos outros, aí, por causa do orgulho, eu me vejo como o centro das atenções. Então eu só vejo defeitos nos outros, mesmo que pequenos, aquilo que Jesus chama de argueiro, né? Que é um grânulo, um cisquinho, e não enxergamos os grandes defeitos que ainda nós temos e que muito nos prejudicam, né? Esses defeitos grandes que nós temos e não percebemos, eles ofendem o meu próximo, ferem, ou seja, os meus familiares, principalmente, né? Então, ofendem o meu próximo, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus colegas de estudo, meus subalternos, meus superiores, meus amigos. E, enfim,
todo mundo que convive conosco. Bom, os bons espíritos, em suas obras aqui, nos livros de Kardec e principalmente de Chico, eles têm uma visão diferente da nossa visão, uma visão de pessoas orgulhosas, né? Então, vamos ver alguns pontos de vista. O primeiro aqui, do próprio Emmanuel. Ele diz aqui, numa lição do livro Palavras de Vida Eterna, cujo título é Observemos Amando. Habitualmente guardamos o hábito, o costume de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do mestre, que é aquela, por que vês um cisquinho no olho de teu irmão? Essa pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Então, Emmanuel fala que nós vemos nos outros os defeitos que nós temos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Então, ele vai mostrar aqui como Jesus via pessoas consideradas com bastantes defeitos. Para muitos, Maria de Magdala era mulher obsediada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Então, Maria de Magdala, que era considerada, como uma mulher obsediada, inconveniente, foi ela que recebeu a tarefa de comunicar ao mundo que Jesus havia ressuscitado. No conceito da maioria, Zaqueu era usurário, ou seja, agiota, mesquinho, de mãos azinhavradas, quer dizer, cheias de zinabre e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Então, tanto é que Zaqueu substituiu no colégio apostólico aí Judas, se não me engano, com o nome de Bartolomeu, o Zaqueu. Para quem não se lembra, Zaqueu foi aquele que, quando Jesus, ele era baixinho e ele era cobrador de impostos. O cobrador de impostos era a pessoa em que ninguém gostava, porque ele cobrava impostos dos judeus para um governo estrangeiro, cobrava impostos para Roma. Então, se você quisesse xingar alguém, você o chamava de cobrador de impostos. Bom, aos olhos de muita gente, Simão Pedro, seu apóstolo, era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito,
que fugiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. E realmente Pedro, mesmo depois de trair Jesus algumas vezes, ele conduziu aí os discípulos de Jesus, dando a eles exemplo de muita retidão. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso, que é o patrono aqui do nosso solar, era rijo doutor da lei mosaica. Ele era um doutor da lei, de espírito endurecido e tiranizante. Para Jesus, porém, era um companheiro mal conduzido, que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Então Jesus o procurou, né? Ele atendeu, e ele é considerado o gigante do cristianismo, pois ele, em suas famosas viagens, ele fundou comunidades cristãs no mundo, em todo o mundo antigo. Então ele foi que levou a doutrina de Jesus para o mundo todo, porque ele chegou à conclusão de que os ensinos de Jesus eram tão superiores que não poderiam ficar ali somente entre os judeus. Ele então universalizou os ensinos de Jesus. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Então vejam aí que Emmanuel mostrou aí, né, Maria de Madalena, mostrou aí Zaqueu, mostrou Pedro e terminou mostrando Paulo de Tarso com todas as vantagens de suas grandezas espirituais, e não seus defeitos. Bom, o senhor Euler, ele falou aqui algumas vezes que falou sobre Santo Agostinho. Falou que Santo Agostinho foi um devasso. Contudo, regenerado, ele fez parte do grupo de espíritos superiores que Jesus enviou há 160 anos atrás para instruírem Allan Kardec. Então, um devasso. Algum tempo depois, né, ele virou um benfeitor. Bom, no livro Fonte Viva, a lição mostra que os defeitos, com o tempo, eles passam, né? Eles desaparecem, porque eterno é o bem, o mal passa. Então a lição diz o seguinte: a pergunta do mestre, a pergunta que Jesus fez, por que reparas o cisquinho no olho do teu irmão? A pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o cisquinho num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor,
quer dizer, não ficar vendo os defeitos, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Quer dizer, nós vimos na outra lição que o defeito que a gente vê no outro é o defeito que a gente tem. Comumente, pelo hábito, pelo costume de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do passado, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artífice. Quer dizer, só porque tem alguns nós ali na madeira, o artífice não deixa de realizar com essa madeira obras perfeitas. E certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção de semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, esquecendo as ninharias que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as falhas de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Congreguemo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictas de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, quer dizer, o cisquinho que está no olho do vizinho, tanto quanto a trave, ou seja, a tora de madeira que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Então o tempo tudo muda, né? Aperfeiçoa, e assim os defeitos desaparecem com o passar dos anos. Para terminar, nós trouxemos uma página de Irmão X. Irmão X está sempre nos oferecendo lições importantes para os nossos estudos evangélicos. E aqui, essa lição é do livro Pontos e Pontos, e ela se chama A Resposta de Enéas. Enquanto se esperava o médium Palhares, bom, era um centro espírita, e nesse centro espírita tinha um médium de nome Palhares, tinha um médium chamado Azevedo Cruz, que era um doutrinador das sessões, né? Tinha também aqui, além do doutrinador, tinha outros componentes, e Enéas era um espírito que se apresentava de quando em quando, dando instruções lá para os frequentadores do centro numa reunião. Bom, enquanto se esperava o médium Palhares, ele estava atrasado, o velho Azevedo Cruz, doutrinador das sessões, confiava e alisava o bigode longo, comentando mordaz. Não reparem a ausência do Guilhermino,
Desde muito tempo não comparece. Guilhermino era um médium lá do grupo. Que terá acontecido? Indagou Dona Amália, piscando os olhos. Não sabem? Tornou o orientador do grupo. O nosso amigo caiu fragorosamente. Não sai do pano verde. Esse pano verde aí é o jogo da sinuca, né? Não sai lá do jogo da sinuca. Nem se afasta do mau caminho. Que diz? Perguntou Dona Margarida, fisgando o interlocutor por cima dos olhos. O Guilhermino desviou-se tanto? Será possível? Ora, aventurou uma senhora da turma, sussurrando. A esposa dele é uma infortunada. Guilhermino é bastante pervertido para entender o que sejam obrigações do lar. Azevedo, olhar transbordante, Azevedo é o doutrinador, olhar transbordante de malícia, acrescentou. Nunca me enganou Patife, velho malandro Guilhermino, simples lobo na pele de ovelha. Conheço-lhe as mentiras, desde o primeiro dia em que me buscou pedindo socorro. E a conduta do ausente foi ali examinada, minúcia por minúcia. Chamavam-lhe irmão, de quando em quando, classificando de velhaco, alguns instantes depois. Vejam bem, tudo isso é uma conversação antes da reunião começar, porque o médium estava atrasado. Quando a pequena assembleia pareceu desinteressada, alguém recordou que Palhares, o médium, estava demorando. Bastou isso para que se concentrasse a atenção geral no retardatário. Após verificar que ninguém se encontrava à escuta nas vizinhanças, a senhora Fagundes comentou: nosso médium já não é o mesmo. Nunca chega na hora, nada recebe de útil nas sessões e vive sempre desapontado. Quer dizer, vejam bem, isso num ambiente de reunião onde deve imperar a prece para a gente tirar da mente as preocupações do dia. Então a turma falando mal, quer dizer, era uma sessão de maledicência. Nosso irmão já não é o mesmo, nunca chega na hora, não sabe, não recebe comunicações úteis nas sessões e vive sempre desapontado. Não sabe o que vem acontecendo? Perguntou uma companheira irrequieta. Palhares anda agora bebericando. Por 3 vezes senti-lhe pronunciado cheiro de vinho. Como poderá ele, desse modo, receber mensagens elevadas? Quando o médium esquece a responsabilidade própria, tudo vai por água abaixo. O doutrinador, fixou um gesto de puritano e considerou: enquanto permanece ele no bar, demoramos aqui aguardando reuniões improdutivas. Palhares presentemente é um fracasso. Estou cansado de orar e rogar inutilmente, quer dizer, rogar por uma boa comunicação. Modifica-se a conversação. Decorridos alguns instantes, entra a vítima, identificando sorrisos acolhedores. Ao passo que o companheiro relaciona as atrocidades havidas no lar, comenta-se a laboriosa missão dos médiuns. A maledicência de minutos antes converte-se em observações de suposto entendimento verbal. Enquanto ele não estava lá, todo mundo falando mal. Na hora que ele entra, todo mundo muda de assunto, né? E passam para assuntos de entendimento. Palhares chega a sentir-se reconfortado e feliz. Reúne-se a assembleia em derredor da mesa.
O doutrinador Azevedo ora longamente, rogando a presença de Enéas, né? O mentor. Silêncio profundo. Enéas, contudo, não aparece. Encerrada a sessão, os companheiros fixam o médium, quase irritados, como se fora ele exclusivamente o responsável pela ausência de comunicação com o plano superior. O doutrinador Azevedo não consegue sopitar os pensamentos íntimos e exclama: não posso compreender. Há mais de 8 meses estamos como que abandonados. Ora, se com fervor pedimos humildemente. Entretanto, Enéas, o mentor do grupo, não responde aos nossos apelos. Todos concordam desapontados. Na semana seguinte, reúnem-se de novo. Nesta noite, o médium Palhares está a postos na hora convencional, quer dizer, não atrasou, mas espera-se pelo velho Azevedo. Dona Amália, depois de comentar as desilusões sofridas com os vizinhos, afirmando-se perseguida de espíritos das trevas, começa a tagarelice venenosa da noite. Baixando o tom de voz, sussurrou: disseram-me no bairro que seu Azevedo não está procedendo como quem conhece os deveres próprios. Meu primo afirmou que estamos redondamente enganados, que o nosso doutrinador perdeu o juízo logo após a viuvez. Notificou-me confidencialmente tê-lo encontrado por mais de uma vez em situação equívoca, desfazendo talvez a felicidade de um lar honesto. O médium Palhares inclinou-se, esboçou um sorriso brejeiro e acentuou: não costumo comentar os defeitos dos outros, e moralmente em se tratando do irmão na fé. Sempre estimei o silêncio da verdadeira caridade, mas aqui para nós a situação é de fato alarmante. Há no episódio muita coisa a lamentar. Inspira pena o companheiro infeliz. E como o velho Arantes provocasse uma informação sólida para conhecer a procedência da acusação, o médium deu de ombros e respondeu: pelo menos é o que me disse um colega de repartição. Absurdo, bradou o senhor Siqueira, exasperado. Onde chegaremos com semelhante disparate? Azevedo não passa de miserável hipócrita. Azevedo, relembrando, era o doutrinador lá do grupo. Continuavam a operar as línguas venenosas, quando o Azevedo penetrou o recinto. Efusivas e calorosas saudações. Nem parecia que se comentava tão escabroso assunto. Durante meses a fio, a situação do grupo mantinha-se inalterada. Acusavam-se as outras escolas religiosas, quer dizer, falavam mal de outras religiões. Apontavam-se os infelizes que a aprovação atirava ao escárnio público. Discutia-se a posição de lares alheios. E quando faltavam indivíduos para o pasto da maledicência, maldiziam as instituições da época, criticavam os homens de responsabilidade do tempo, quer dizer, da época, duvidavam de todos, espalhando-se imprudências e estabelecendo contradições. Antes das preces de abertura, era necessário retirar os cinzeiros, cheios de cinzas,
tocos de cigarro, abrindo-se janelas para melhorar as condições do ambiente. Quer dizer que, então, num ambiente de reunião mediúnica, a turma fumava tanto que enchia os cinzeiros. Decorrido mais de um ano, que se caracterizava pela excessiva conversação dos encarnados, com absoluto silêncio da esfera invisível, quer dizer, os bons espíritos não se comunicavam. Azevedo, doutrinador, se revelou certa noite mais preocupado e mais emotivo. Estabelecido o círculo de companheiros, quer dizer, o pessoal sentando lá em torno da mesa, o velho doutrinador começou a orar, sentidamente entre lágrimas. Salientava o tempo de doloroso mutismo dos mentores espirituais. Rogava esclarecimentos. Pedia socorro, implorando auxílio dos protetores benevolentes. Lamentando a ausência de Enéas, o generoso orientador espiritual, que tantas vezes se manifestara noutros tempos, o chefe do grupo terminava a súplica. Ó bem-amados amigos da esfera superior, não nos abandoneis. Se estamos em caminho errado, esclarecei-nos. Por que permaneceis distantes há tanto tempo? Por quem sois? Atendei-nos. Ouvi as nossas rogativas, reaproximai-vos de nós, por amor de Deus. A essa altura, o pranto embargou-lhe a voz. A pequena assembleia chorava também, igualmente comovida. Quando a meditação séria empolgou a maioria dos corações, incorporou-se Enéas, valendo-se do médium Palhares, e exclamou para todos, pronunciando cada expressão em tom enérgico e amigo: hoje não iniciamos a palavra espiritual, rogando ao Senhor nos conceda paz. E sim, quer dizer, ele começava sem fazer uma prece, rogando paz aos bons espíritos, e sim pedindo-vos com interesse, guardeis a paz que o Senhor já nos concedeu. Vossa prece comoveu-nos a alma, entretanto estáis equivocados. Nunca estivemos ausentes do trabalho nobre. Quer dizer que então os benfeitores lá estavam. Aqui nos conservamos invariavelmente no cumprimento do dever, que é fonte de alegrias. Há mais de um ano, porém, utilizais todo o tempo no comentário venenoso e cruel. Quando não criticais as nações, as coletividades, os lares e as reputações alheias, costumai ferir-vos uns aos outros. Como vedes, meus irmãos, estamos a esperar por vós, que tanto vos distanciastes da obrigação justa. Recordai que é necessário empregar o verbo, ou seja, a palavra, no sentido da criação superior. Falai construindo com a vossa palavra algo de útil para a vida eterna. Não temos, por enquanto, outra mensagem. Quer dizer, não temos outra mensagem para vocês, né, do que parar com a maledicência. Quando terminardes as sessões da maledicência, estaremos prontos a iniciar convosco a sessão de espiritismo construtivo e de evangelho redentor. Daí a momentos, a reunião estava finda e naquela noite todos se retiraram do recinto em silêncio. Bom, meus irmãos, então é uma página que mostra bem aí como que a gente
normalmente prossegue, né? Enxergamos o cisquinho no olho dos semelhantes, mas não enxergamos uma tora de madeira dentro de nossos olhos. Que Jesus nos abençoe. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, elevemos mais uma vez os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo ao Mestre a oportunidade abençoada de aqui nos encontrarmos para o estudo e a reflexão do seu Evangelho de luzes e de bênçãos. Hoje, mais uma vez, o Evangelho apela para os nossos sentimentos e esforços, no sentido de corrigirmos os males que existem ainda dentro de nós e mirarmos o nosso semelhante com o único e exclusivo objetivo de auxiliar-lhe, esquecendo as críticas contundentes, as mágoas, as manifestações de desamor, e focando fundamentalmente na melhoria e no aprimoramento dos nossos espíritos. Um dia um sábio, antecipando aquele que seria o ensino mais belo do Cristo, nos conclamou que conhecêssemos a nós mesmos. E o Mestre, séculos depois, conclama a cada um de nós que fizéssemos uma reflexão em relação às nossas próprias fraquezas e aprendêssemos a aceitar, a entender e a perdoar as fraquezas do nosso semelhante. Rogamos, Jesus, que abençoe a todos aqui presentes, que ampare os nossos lares, os nossos familiares, que proteja-nos das investidas do mal que muitas vezes se encontra dentro dos nossos próprios corações. Abençoai, Jesus, essa casa de oração, de estudo e de trabalho. Que ela continue erguida sobre as bases fortes da vossa boa nova. E que quanto a nós, espíritos velhos de muitas andanças nos séculos pretéritos, possamos, Senhor, definitivamente não apenas conhecer através do estudo, mas sobretudo guardar em nossas almas e em nossos corações, a vossa mensagem augusta e majestosa, para que amemos a Deus e amemos ao nosso próximo. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre os anjos, bendito é o vosso amado Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, nesse momento virão começar aí os passes. Os irmãos podem formar a fila aqui dentro do salão, caso queiram fazer uso dos mesmos. Uma boa noite, obrigado a todos.